Salve rapaziada, aqui é o professor Luiz Fernando, sejam bem-vindos ao canal Matemática e Física Nível Easy. E hoje vamos ter uma videoaula de física sobre espelhos. Primeiro nós temos os espelhos planos, superfícies planas. Temos aqui uma superfície regular e temos aqui a superfície irregular, ou aquela superfície difusa. Todo espelho regular tem uma superfície refletora e uma superfície opaca. Uma superfície refletora é uma superfície que admite reflexão da luz, e a superfície opaca é aquela que não permite nenhuma passagem de luz, que não permite nenhum fenômeno luminoso. Uma superfície regular, uma reflexão regular ocorre numa superfície regular, claro. Mas o que é uma reflexão regular? É aquela em que os raios, se eles incidem paralelamente, eles mantêm esse paralelismo depois da reflexão. O que não acontece numa superfície irregular, que proporciona uma reflexão irregular ou reflexão difusa. Espelhos planos. Temos aqui RI, que é o raio incidente. Essa é a reta normal ao espelho, uma reta que forma um ângulo de 90 graus com qualquer reta contida no espelho, no plano do espelho. E aqui nós temos a reta refletida, que é aquela... Temos o raio refletido. E é o ângulo de incidência. E R é o ângulo de reflexão. Aqui está todas as siglas para você, né? Todas as siglas. Aqui, pessoal, o RI, o RR e o normal são coplanares. Quer dizer, os raios incidente e refletido e a reta normal ou espelho são coplanares, pertencem ao mesmo plano. E por fim, o ângulo de incidência tem que ser igual, o congruente, mais precisamente, ao ângulo de reflexão. Agora vamos ver formação de imagem. O corpo pontual, aqui. O corpo pontual é aquele corpo cujas dimensões são desprezíveis. Suponha que ele esteja de frente para um espelho. Isso é um objeto, um corpo pontual observando aqui de frente para o espelho, né, inclinado aqui e tudo mais. Esse é o objeto. Temos aqui uma reta normal, beleza? O observador, ele vai observar a imagem bem aqui, beleza? Porque o objeto está incidindo e vai formar uma imagem. Aqui é o observador. E a imagem está sendo produzida até ele. Perceba aqui que esse é o raio incidente, o objeto, né? Esse objeto está incidindo aqui e o raio refletor o raio refletido, né, está chegando aqui no observador. Seguindo aí as devidas leis, né, com relação a ângulos de incidência e reflexão, a condição das retas, da reta normal, dos raios sem coplanares. E a imagem vai estar aqui, porque tem uma reta, né? Perceba que essa aqui é a distância do objeto real até o espelho. E essa aqui é a mesma distância, quer dizer, o objeto e a imagem produzida no espelho são simétricas, eles têm a mesma distância em relação ao espelho. Agora vamos supor que eu tenho um corpo extenso, que tenha uma dimensão maior, né? Temos aqui a letra F. Isso é o objeto. Temos aqui as distâncias e aqui vai formar a imagem, né? A mesma distância com relação ao objeto, a simetria. Aqui. Essa é a imagem reversa. Agora, se eu tiver uma associação
em ângulo entre dois espelhos planos, o número de imagens possível é 360 graus dividido pelo ângulo entre os dois espelhos menos 1. Beleza? Isso quer dizer, quanto maior é o ângulo entre os espelhos, menor é a imagem, menor é o número de imagens que esses espelhos podem se formar. Menor é o número de imagens que essa associação de espelhos pode formar. Vamos pegar aqui dois espelhos, eles estão evidentemente perpendiculares, formando um ângulo de 90 graus, portanto, temos aqui um F, né, que é o nosso objeto. Percebam aqui que ele pode formar outros 3 Fs. Por quê? Só aplicar a fórmula. 360, se você dividir por 90 dá 4, 4 menos 1 dá 3, né? Agora o alfa é o ângulo formado pelos espelhos, como já havia falado. Beleza? A formulinha aí. Alfa é o ângulo entre os espelhos. Agora vamos falar sobre as lentes esféricas. São lentes em forma de calota de esfera, como sugere o nome, né? Aí está. Como se forma uma lente esférica? É uma calota esférica, um pedaço de esfera. Aqui à esquerda temos a face côncava e aqui por fora temos a face convexa. Como vimos, uma lente esférica é uma calota de esfera. Então nós temos uma esfera de onde veio essa lente, né? O centro C. Temos o eixo principal, o eixo óptico principal. E a interseção entre esse eixo e esse ponto aqui da lente é o vértice. Esse é o vértice da lente, é o ponto extremo da lente, vamos dizer assim. E aqui a distância do centro até qualquer ponto da esfera é o raio, né? Esse B Esse B aqui é um ponto dessa esfera, né? Aqui temos outro ponto, o R é o raio. O alfa é o ângulo, a abertura ângulo de abertura dessa lente. Beleza? O R é o raio da curvatura. O polo da calota aqui que é o vértice, né? Polo da calota, como eu tinha falado, a extremidade, né? C é o centro da curvatura. A curvatura é esse círculo aqui, ou essa esfera. O que acontece? Temos dois tipos de espelhos esféricos. Temos o espelho côncavo e o espelho convexo. O espelho côncavo é aquele que reflete na superfície interna do espelho. E o espelho convexo é aquele cuja superfície que reflete é a superfície externa. Agora vamos pegar o caso do espelho côncavo. Perceba que os raios de luz sempre vão incidir num ponto fixo. Incidir sobre esse ponto. Esse ponto aqui é o F, que chamamos de foco do espelho esférico, o foco da lente. Temos mais um raio aqui de luz. Ele vai se refletir também no ponto F. Mais um também se reflete em F. Beleza? Agora, e se eu pegar um espelho convexo? Se eu pegar os raios e fazer eles incidirem na superfície refletor de um espelho convexo, o que vai acontecer? Veja que os raios eles vão cada um para o seu canto. E esses raios eles podem ser ligados por um segmento de reta imaginário aqui que passa por esse ponto F. Isso quer dizer que os raios são divergentes depois da incidência. Eles se refletem de modo divergente. Olha só, os raios estão todos saindo do mesmo ponto F, eles saem do foco. Lá nos espelhos côncavos, os raios sempre incidem sobre o mesmo ponto. Aqui eles estão saindo do mesmo ponto. Beleza? Aqui.
Raios notáveis. Todo raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal reflete-se numa direção que passa pelo foco. No caso do espelho côncavo, temos aqui, suponha que nós temos o centro da curvatura, um ponto F que é o foco e o vértice, e aqui todo raio que incidir paralelamente ao eixo principal sempre vai passar pelo foco, uma direção, né? Na verdade é uma reta, direção que sempre passa pelo foco. Aqui os raios convergem para o ponto F, convergem ao foco, são convergentes. E se o espelho for convexo, os raios são divergentes do foco. Veja que são sempre retas cuja direção passa pelo foco. Outra coisa a se notar: todo raio de luz que incide numa direção que passa pelo foco reflete-se paralelamente ao eixo principal, ou seja, é uma equivalência, né? Um raio de luz reflete-se paralelamente ao eixo principal se e somente se incide numa direção que passa pelo foco. Então, se ele passa pelo foco, ó, olha só, pega um raio que passe pelo foco e incida na superfície do espelho. Se ele é côncavo, vai acontecer isso aí. Beleza? É o caminho contrário que eu tinha mostrado na figura anterior. Agora, se pegar um espelho convexo, perceba aqui que se eu colocar aqui raios que vão para um ponto foco, né, que é o ponto imaginário atrás do espelho, ele vai incidir paralelamente ao eixo principal. Olha só, que beleza. Todo raio de luz que incide numa direção que passa pelo centro de curvatura reflete-se sobre si mesmo. Então, se eu pegar uma reta aqui, ó, se eu pegar um raio que passa pelo centro, ele vai incidir sobre si mesmo, beleza? Então, todo raio que sai do centro e incide no espelho vai sempre refletir sobre ele mesmo, vai cair lá no centro. Tanto para espelhos côncavos quanto para espelhos convexos. Veja o que acontece. Essa é uma direção que passa pelo C, esse aqui é o centro, né? Uma direção que passa aí pelo ponto C, né? Que aqui está atrás do espelho. Olha só, vai voltar. Tudo que vai, volta, se ele passar por uma direção, se ele incidir numa direção que passa pelo centro. Outra coisa, todo raio de luz que incide no vértice do espelho reflete-se simetricamente em relação ao eixo principal. Vamos entender isso. Vamos pegar um espelho côncavo. Centro, foco, aqui é o vértice. Se ele se incidir ao vértice, ele vai incidir de maneira simétrica em relação ao eixo. Olha só como se incidiu igual, ó. Olha a simetria aqui da incidência. Olha só como os ângulos são congruentes, né? O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. E no espelho convexo não é diferente. Incidiu aqui no vértice, vai voltar, vai refletir com o mesmíssimo ângulo, ou seja, vai manter a simetria. Ângulos congruentes aqui também, os mesmos ângulos θ.